Muitos jogadores acreditam que o Chroma é a maior fonte de dano base de todo o jogo, podendo chegar a números maiores que 1000% de aumento de dano base para todas as armas equipadas. E, sinceramente, até seria se não existisse o Limbo, que é capaz de conseguir números absurdamente maiores, por vezes de 3 ou 4 vezes mais do que o próprio Chroma, dependendo da força, sendo capaz de causar o dano máximo do jogo o tempo inteiro, até mesmo, é claro, o dano de bilhão negativo. Ah, mas isso aí é só no simulacro. Então toma esse Mocorongo causando a discórdia e distorcendo todo o espaço-tempo em uma situação real, meu amigo. Pois é, isso é o Limbo. E a característica principal do Limbo, é claro, que é o Rift, o outro plano dimensional para onde ele pode levar qualquer inimigo ou qualquer aliado e até ele mesmo. Você só pode atingir inimigos que estão no mesmo plano que você, ou seja, se, por exemplo, você estiver fora do Rift, você não acerta os inimigos que estão dentro, e é claro que o contrário também. Vale um adendo que isso vale apenas para armas, habilidades e até mesmo o espalhamento de elemento do Melee Influence atravessa de um plano para o outro. Então você pode atingir inimigos se estiver usando, é claro, habilidades ou o Melee Influence. Inimigo êximos podem te acertar independente do plano em que você ou eles estão. Eles vão acabar te acertando em qualquer hora, a qualquer momento, então é bom tomar cuidado com eles. Sua terceira habilidade, Rift Surge, com mod de ampliação Rift Torrent, fornece 30% de aumento de dano base para cada inimigo dentro do Rift do Limbo quando você ligar essa habilidade. E esse aumento de dano escalona com força, então você vai conseguir muito dano. Porém, força não é a única coisa importante aqui, até porque para podermos nos beneficiar tanto desse aumento de dano, a gente vai precisar ter inimigos no Rift. Para isso, a gente tem dois caminhos a seguir. O mais simples é apenas utilizando a quarta habilidade, Cataclisme, que cria uma fenda num raio base de 16 metros, e que, com o tempo, vai se fechando conforme a habilidade vai se esgotando. Inimigos na área dessa habilidade automaticamente já estão no Rift do Limbo, logo, basta utilizar a terceira habilidade logo em seguida para adquirir todo o dano máximo que você poderia no momento. E essa utilização é extremamente simples e funcional, a ponto de que funciona muito bem contra quase todos os tipos de inimigo de todo o jogo. Pois é, quase. Os nulificadores são um real problema aqui porque, infelizmente, os corpos ou até mesmo os corrompidos possuem esse inimigo que, ao tocar na fenda, desliga ela instantaneamente. Para contornar esse problema, a gente pode levar os inimigos para o Rift usando a primeira habilidade, Banish. Ao conjurar essa habilidade, todos os inimigos no raio de alcance que estão na sua frente vão para o Rift. E é agora que a coisa começa de fato. Apenas essa habilidade não é suficiente para levar tanto inimigo para o Rift, então vamos também usar a terceira habilidade para isso, antes de usar ela para acumular dano de fato. Ao usar a primeira habilidade em um grupo, vamos entrar no Rift usando a esquiva do Limbo e usar a terceira habilidade. E em seguida, usar novamente a primeira habilidade nesses inimigos afetados pela terceira. Assim, a gente cria uma reação em área da primeira habilidade que traz os inimigos próximos que não entraram pro Rift para dentro do Rift. Em resumo, é bem simples, basta usar a primeira habilidade, depois a terceira e ficar repetindo isso até uma boa quantidade de inimigos estar dentro do Rift. Aí sim, você pode usar a terceira de fato para aumentar o seu dano e matar os inimigos. Sobre o dano base que o Limbo acumula, é interessante saber de duas coisas. A primeira é que esse buff é universal, ou seja, não bonifica apenas as armas equipadas, como também algumas habilidades que se comportam como arma, o que eu não vou utilizar nesse vídeo, mas eu acho que é bom saber. A outra coisa é que quando você mata inimigos, o seu bônus de dano diminui conforme a quantidade de inimigo que você eliminou dentro do Rift. Por exemplo, se você ganha 10% de bônus de dano por inimigo e tem 10 inimigos no Rift, você vai ter 100% de bônus de dano enquanto tá dentro do Rift. Se você matar 2 inimigos, o bônus cai para 80%. E é claro que isso vai depender da quantidade de inimigo que você mata e da quantidade de aumento de dano que a sua habilidade dá por inimigo. Depois disso tudo, você decide como fazer. Eu mesmo prefiro o método mais simples usando apenas a quarta habilidade. Como a passiva do Limbo fornece 10 de energia para cada inimigo morto dentro do Rift, eu vou preferir usar Energização Arcana ao invés de Equilibrium, já que aí a gente pode poupar um slot de mod. Como eu disse, não é só força que é importante, quanto mais inimigo dentro da quarta habilidade, melhor, então a gente vai colocar aqui, é claro, mais alcance com Overextended.
E se você pensou em usar o mod de ampliação da quarta habilidade, Cataclysmic Continuum, deixa eu te dar um conselho, cara, não usa isso, por favor. Não é que o mod seja ruim, na verdade ele é muito bom, porém ele não serve para essa utilização. Acontece que, como eu comentei anteriormente, conforme a duração da habilidade vai acabando, conforme a habilidade vai acabando, a quarta habilidade também vai diminuindo o alcance dela. E o que acontece é que quando você mata inimigos com esse mod de ampliação equipado, tudo bem, você aumenta novamente a duração da quarta habilidade, mas você não aumenta de novo o alcance. Ou seja, é muito mais vantajoso você reconjurar a habilidade com o máximo de alcance possível para conseguir colocar mais inimigos dentro do Rift do Limbo. Então, para essa utilização, eu não recomendaria você usar esse mod. Tancar com Limbo é uma tarefa um tanto quanto chata, se é que eu posso falar assim, porque infelizmente ele não tem nada que ajude com isso de fato. E o que deveria ajudar, o Rift não ajuda tanto contra Esmos, por exemplo. Então, a longo prazo, o Rift acaba não sendo tão eficiente. É claro que você tem a segunda habilidade, Stasis, que congela todo mundo que tá dentro do Rift, porém, relembrando, também não funciona com Esmos. A forma mais consistente para tancar, querendo ou não, é o Shield Gate, porém o Limbo não possui nenhuma habilidade boa para spam, o que acaba inviabilizando o uso de mods do set Augur, por exemplo. Então, vamos usar aqui o foco de escola Vazarin, que a sua primeira habilidade, Guardian Shell com Guardian Break, pode acabar reduzindo o delay da recarga dos escudos, o que significa que a gente vai precisar ficar spamando a primeira habilidade do Tenno sempre pra gente acabar tendo imortalidade. No Limbo, vamos usar Fast Deflection para reduzir mais ainda o delay, combado com Guardian Break, a gente consegue reduzir o delay de recarga de escudos em 100%, o que faz com que o escudo se regenere o tempo todo. E é claro também, vamos usar Catalyzing Shields para uma maior segurança no Shield Gate. Você pode usar o Rolling Guard também se quiser mais segurança no seu Shield Gate, porém eu preferi usar só o foco de escola Vazarin usando a Protective Sling mesmo, e o companheiro para isso, que daqui a pouquinho eu vou começar a falar dele. Enfim, se você quiser entender com mais detalhes sobre como esse tipo de tanking funciona, eu tenho um vídeo só explicando esse método e mais alguns outros. E como vamos usar o tempo todo o Tenno, já que a gente vai ficar usando a primeira habilidade da Vazarin, é muito interessante se você puder equipar o Arcano Magnus Anomaly nele. Isso porque quando você volta para o seu Warframe, você puxa todos os inimigos ali dentro de 30 metros. O que significa que você pode puxar mais inimigos para dentro do Rift, ou mais inimigos antes mesmo de usar a quarta habilidade do Limbo para colocá-los no Rift. Enfim, a ordem aqui não faz diferença. Se você puder usar, eu recomendaria para você ter mais aproveitamento e conseguir acumular mais dano com mais facilidade. No Helminth, eu estou usando Wrathful Advance, a habilidade do Kullervo, para fornecer chance crítica e alguns fragmentos violeta de aumento de dano crítico no corpo a corpo. Junto disso, eu também estou usando uma Coda Patocyst com Melee Exposure para dano corrosivo junto do viral que é inato da arma. Também eu estou utilizando aqui mods combinados que fornecem o Gasoso, que não é obrigatório. Na verdade, você pode usar qualquer combinação elemental que você quiser, desde que ela tenha Primed Fervid Strike, é claro. Tudo bem se você não tiver, porém, caso tenha, é o ideal. O bônus de valência da minha Coda Patocyst é o Ígneo, tá? Mas é porque eu tô usando o Gasoso, então se você quiser trocar também o bônus de valência, não tem problema. E tudo bem se você não tem a Coda Patocyst, porém, o ideal aqui é você pelo menos usar ou o Maglive ou algum Azal com Contágios Exódia equipado. E isso é porque, na verdade, o bônus de dano desse mod é multiplicativo, tanto com a explosão da Glaive, tanto com o projétil do Contágios Exódia, fazendo com que você cause muito mais dano. E, além disso, ele também é aplicado 2 vezes, então, idealmente, o melhor mesmo é usar sempre uma dessas 2 opções. O companheiro é extremamente útil aqui para a gente manter a constância do dano nos bilhões negativos. Não é extremamente necessário, mas ajuda tornando o bônus de dano menor para a gente poder chegar nesse dano todo e também manter a gente mais tempo vivo, já que o Panzer se sacrifica para te curar usando Mártir Simbioses. O Panzer também acaba aplicando viral em vários inimigos usando Viral Quills, com a mecânica de esporos, ou seja, eliminar inimigos afetados pelos esporos do Panzer também espalha eles e acaba fazendo com que todo mundo ali à volta receba o efeito de status viral, aumentando o dano que você causa na vida do inimigo.
Na build é interessante a gente usar Tenacious Bond para aumentar o dano crítico das nossas armas, e o restante você pode acabar adaptando para o que você gostar mais. Lembre-se de equipar Bite nas garras do companheiro para ativar de fato o Tenacious Bond, até porque, para ele funcionar, o seu companheiro tem que ter 50% ou mais de chance crítica na arma. E é claro que, se você quiser, você também pode usar uma Epitaph como primer junto com um Panzer, ou, é claro, se você não tiver o Panzer, porque aí, nesse caso, ela seria mais útil. Se você tiver o Panzer, sinceramente, usar uma Epitaph aqui ou outra primer mesmo não chega a ser muito necessário, na verdade, não chega a fazer diferença nenhuma, pelo menos pra mim, então acaba que você usa se você quiser mesmo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis! Hmm.